Nós vamos falar dos impactos do mundo VUCA ao mundo BANI e quais são as competências que você precisa para liderar a procrastinação. O que está acontecendo? Vamos entender isso melhor. Muita gente hoje, isso eu tenho ouvido vários relatos, e até eu mesmo no início dessa pandemia passei por isso, compreendo perfeitamente esse cenário do ponto de vista assim de estudiosa sobre isso, mas também do ponto de vista de ser humano que tem passado pelas mesmas dificuldades que toda a humanidade tem passado, né? Então, assim, hoje a gente percebe as pessoas muito mais ansiosas do que no passado, os números têm mostrado isso, as pessoas angustiadas, muita gente assim, no meio de tanta informação, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, não se percebendo assim com tanta produtividade, vivenciando muito medo, muita insegurança. E todo esse cenário, toda essa questão afeta diretamente a procrastinação. Ou seja, por mais que as pessoas hoje, de repente, estão trabalhando em casa e talvez assim, menos tempo no trânsito, menos tempo em deslocamento, e outras pessoas que estão no presencial, mas por mais que a gente tenha, vamos dizer, mais disponibilidade assim para fazer as coisas e talvez até mais acesso à informação, porque nunca na história tanto conteúdo foi compartilhado como agora, né, como esse conteúdo aqui de hoje. Então, de fato, no meio desse bombardeio todo, muita gente assim ainda não se sente produtivo. Muita gente ainda assim se percebe procrastinando, deixando coisas importantes para depois, deixando, por exemplo, projetos para depois. Ou então começa o dia fazendo várias coisas. É como se eu fosse abrindo assim várias janelas, né, ao longo do meu dia, mas eu não consigo fechar nenhuma. Então, veja, é muito importante que a gente entenda o cenário atual. O que está acontecendo aí fora que tem afetado o meu contexto? O que está acontecendo aí no cenário, inclusive, do mundo do trabalho, que está fazendo com que a gente tenha hoje novas competências para a gente conseguir, de fato, liderar a procrastinação, para a gente ter mais produtividade, para, inclusive, o melhor de tudo nesse cenário todo, não é só fazer as coisas, concluir as coisas, é a gente ter bem-estar. Bem-estar, ou seja, você está satisfeito com aquilo que você está fazendo, porque o bem-estar é isso, né? É você olhar para várias áreas da sua vida e falar assim: estou satisfeito, né? Estou feliz com isso, né? Estou realizada com isso. Então, compartilhe aí comigo agora como é que está a sua percepção de bem-estar. Você está satisfeito ou você quer ainda estar mais satisfeito, né? A gente nunca vai falar aqui no negativo, não, não estou satisfeito, não, mas tem coisas que a gente pode estar, assim, melhor, né? Se você deseja estar mais satisfeito, então compartilhe aí comigo, porque é muito importante que a gente entenda, então, o que que acontece fora do meu contexto, né? O que está acontecendo externamente aí, que tem afetado o nosso bem-estar, que tem afetado a nossa realização. Então, é muito importante que a gente compartilhe, porque a gente também, à medida que a gente fala sobre isso, que a gente escreve, que a gente diz também que está acontecendo nesse cenário, isso ajuda também as pessoas ao redor a falar, poxa, isso não é só comigo, né? Parece que esse mundo da perfeição aí da internet, né, vende algumas coisas que falam assim, nossa, parece que só eu tenho problema, parece que só eu procrastino, parece que só eu estou sofrendo com essa situação. Não, gente, está todo mundo no mesmo barco. A questão é que algumas pessoas falam sobre isso e outras pessoas não falam. Mas a gente trazer esse senso de humanidade aqui, sabe, entre nós, é muito importante, porque assim a gente se sente acolhido e a gente fala dessas coisas aqui com muita verdade, com muita honestidade, com muita transparência, e reconhecer a verdade já é um grande passo para a mudança. Então, o que está acontecendo aí no mundo do trabalho? Você já ouviu falar do termo VUCA? VUCA? Coloque aí nos comentários para mim, por gentileza. VUCA é um termo, assim, mais conhecido, né? Termo VUCA. Muito importante que você vá colocando aqui nos comentários, que à medida que você está escrevendo, você está digitando, você está aprendendo, você está colocando aí o seu cérebro para funcionar. Então, comente aí se você já ouviu falar desse termo VUCA, né? O VUCA, ele já está sendo utilizado há muito tempo. Desde a década de 80, para você ter uma ideia, e ele foi herdado do contexto militar para o mundo dos negócios. Com que finalidade?
ele foi herdado por quê para o mundo dos negócios? Para tentar descrever o cenário, o mundo do trabalho. Só que acontece, o VUCA já é mais conhecido, né? É um termo, enfim, que no cenário do mundo do trabalho a gente já está entendendo bem. Quando eu vou falar das características, eu vou se relembrar aqui para quem ainda não sabe. Mas o que acontece é que, desde a pandemia, no início da pandemia, esse termo ele foi ficando desatualizado. Por quê? Porque as características que eram apresentadas nesse cenário do mundo VUCA não eram suficientemente mais em função das mudanças que estavam acontecendo. E quem começou a falar sobre isso foi Jamais Cássio. É um professor da Universidade da Califórnia, membro do Instituto for the Future. Esse instituto, pessoal, está lá no Vale do Silício, na Califórnia, lá no mundo da inovação, onde empresas como Google, Apple, Microsoft estão lá. Existe esse instituto que faz pesquisas sobre o cenário do mundo do trabalho, o cenário do futuro, e um professor chamado Jamais Cássio, que é membro desse instituto e professor, então, da Universidade da Califórnia, falou, olha, esse termo não é suficiente mais. E a partir das reflexões que ele trouxe, que é um antropólogo, historiador, ele começou a divulgar essas informações e vários outros especialistas começaram a absorver, dizendo, nossa, o que esse professor está trazendo realmente está fazendo muito sentido. Ele trouxe novas características, novas informações com esse cenário atual de pandemia do mundo do trabalho. E isso está exigindo de nós novas competências. E essas competências podem te ajudar a ser mais produtivo, a você ter mais bem-estar, mesmo num cenário tão complicado, muito mais difícil do que em toda a história que nós já tivemos. Então, qual é o termo novo que ele trouxe? Coloque agora nos comentários, Bunny. Eu vou fazendo essa correlação do mundo VUCA ao mundo Bunny, trazendo então essas características de cada uma dessas letrinhas aí, porque tanto a palavra VUCA quanto Bunny é um acrônimo, né? O que é um acrônimo? É um conjunto de palavras, exato, é um conjunto de palavras que foram escritas aí, a sua origem em inglês, por isso as iniciais aqui não vão coincidir, mas é muito importante que a gente já traga a tradução aqui para facilitar o nosso processo, mas são palavras que estão nos ajudando a descrever esse cenário atual, o cenário do mundo do trabalho. Então, veja, no VUCA, lá a letra V, nós estávamos falando de volatilidade, né? Então, assim, realmente as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida. Nossa, gente, quem nunca, né, que percebeu essa situação acontecendo? De repente, você aprende um conteúdo hoje, amanhã ele já não é, né, suficiente. Você já tem que aprender coisas novas. De repente, você aprende a trabalhar com uma tecnologia, a hora que você está dominando aquela tecnologia, vem uma coisa nova, não é assim? Um cenário com mudanças muito, muito rápidas, né? Volatilidade, só que isso evoluiu. No cenário atual da pandemia, desde abril aí, aliás, desde março que nós estamos, né? Mas o Bunny, ele foi criado em abril do ano passado. Nós estamos muito mais do que numa velocidade como essa. A ideia é que realmente a gente está numa grande fragilidade. Então, a primeira letra aí do mundo Bunny, na sua tradução, já vamos colocar aí, ó, o mundo hoje está frágil. Os profissionais estão se sentindo fragilizados. Por quê? Com todas essas mudanças, com tanta coisa sendo atualizada assim constantemente, nesse mundo totalmente hiperconectado, realmente os profissionais estão se sentindo fragilizados. Sabe por quê? Isso, eu vivi isso claramente. Então, assim, o meu mundo era totalmente presencial, e do dia para a noite eu me percebi assim num cenário que fala, poxa, eu vou ter que reaprender tudo, porque não era só dominar um conteúdo mais que eu vinha aí trabalhando ao longo de anos, era dominar as tecnologias, era se inserir nisso, era criar novas formas de continuar ministrando treinamento nas empresas, ministrando aulas.
e num formato completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Então, assim, eu me lembro claramente que em março do ano passado, quanto eu sofri, falei, poxa, será que agora eu estou sem trabalho do dia para a noite? Para quem tinha uma agenda programada aí até para 2030, né? Dificuldades até de conciliar vários compromissos. Então, eu me senti muito frágil nesse cenário, e tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui ainda podem estar sentindo isso, essa fragilidade, né? De repente, da onde vem essa fragilidade? No sentido assim, de tudo que a gente sabe até hoje, talvez não seja o suficiente para lidar com essas demandas atuais. Então, para que a gente possa vencer a procrastinação nesse processo, porque eu poderia ter ficado parada lá atrás, falar, nossa, não sei trabalhar com essas tecnologias, é muito complicado aprender isso, eu vou esperar a pandemia passar. Eu poderia ter optado por isso, poderia ter procrastinado, mas esse não é o melhor caminho. A gente precisa criar novas rotas. Então, meu processo foi, sofri no primeiro momento, aceitei o sofrimento, aceitei a mudança, falei, esse negócio é difícil pra caramba, mas agora eu vou ter que aprender. E hoje, quero te dizer que eu acabo assim, trabalhando mais, com mais pessoas, né? Tem semanas aí que é treinamento com mais de 1000 pessoas diferentes. Por quê? Porque hoje a gente tem condições de reunir gente até assim de outros países, né? Que estão lá, brasileiros que estão em outros países, que fazem parte de treinamentos, aulas, né? Esses dias eu estava dando uma aula no MBA de uma aluna que estava no Japão, assistindo a aula do MBA, né? Aqui no Brasil. Então hoje a gente conecta e fala com mais pessoas. Então, essa é a minha experiência, mas eu queria saber qual é a sua experiência. O que você precisa desenvolver, o que você precisa se capacitar para você realmente trazer consistência para aquilo que você está fazendo. Porque nesse mundo de muita fragilidade, o que nós precisamos ter é consistência. Não dá para ser excelente na superfície mais. A gente precisa encarar essa realidade de frente, dizer, né, considerar que o cenário é complicado, é difícil, mas que se você criar caminhos, se você se capacitar para isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas o que não dá é para realmente ficar esperando esse cenário passar. Porque talvez, né, a gente achava que ia passar rápido, né? Se Deus quiser, vai, né, resolver tudo. Mas enquanto isso, a gente está aprendendo. Enquanto isso, a gente está se capacitando. Então, essa é a primeira estratégia nesse cenário atual do Mundo Bunny. Se capacitar. Se capacite, tenha consistência naquilo que você está fazendo, porque hoje, nesse mundo totalmente conectado, nesse mundo que está exigindo tanto dos profissionais, isso é necessário. Invista em capacitação e crie caminhos, crie estratégias para você lidar com essa situação de muita fragilidade que está todo profissional, o cenário do mundo do trabalho está assim. Então, eu falei aqui, ó, do mundo VUCA ao mundo Bunny. Saímos aqui da volatilidade para essa fragilidade. Anote aí, então, agora, descreva aí o que a gente está aprendendo com esse conteúdo aqui. Que nós precisamos nos capacitar, que nós precisamos criar múltiplas rotas nesse cenário de um mundo completamente frágil. Então, anote isso aí, que é importante para você ir acompanhando a linha de raciocínio aqui. Do mundo VUCA ao mundo Bunny. Eu vou para a segunda letra agora desses dois acrônimos, tá? O U, que vem de uncertainty lá no mundo VUCA, essa incerteza, né, que muita gente está vivendo, é um cenário de muita insegurança, um cenário de muita incerteza, evoluiu dentro do mundo Bunny para uma grande ansiedade. Letra A, ansiedade. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão extremamente ansiosas. Verdade ou verdade, gente? É ou não é? Me conte aí se nesse cenário da pandemia, se algum dia você ficou ansioso. Com certeza, né? Todos nós, pelo menos em algum momento, passou por isso. Você tem vivido essa ansiedade? Você conhece pessoas que estão ansiosas com esse cenário atual aí? Tenho certeza que sim, né? Como muita gente, nossa, assim, tem relatado isso, Thaís, nossa, está muito complicado. A gente, além dessa insegurança, realmente o medo do futuro, porque a ansiedade é isso, né? O medo do futuro. Então, é algo que tem deixado as pessoas muito, muito preocupadas
uma verdadeira ansiedade. Ó, e quero te dizer que tem coisas que estão acontecendo no cenário atual que não acontecia antes da maneira e na intensidade que está acontecendo agora, que tem provocado cada vez mais essa ansiedade. Para além dessa insegurança toda, né, de problemas relacionados à saúde, gente correndo risco de vida, tudo mais. Além de tudo isso, tem uma situação no cenário atual do mundo bunny, que é o seguinte: a gente tem muita informação sendo compartilhada, muita informação, é ou não é? Comente aí comigo se você passou por isso nesse cenário atual. Assim, aquela sensação de que mesmo que você tenha consumido muito conteúdo durante o dia, você está fechando o dia assim com aquela sensação de que você está perdendo muita coisa ainda, que você ainda precisa aprender mais, que você ainda precisa consumir mais, que você não está totalmente atualizado. Me conte se isso passou em algum momento, né, desse cenário atual aí, que é muita coisa sendo compartilhada, se você não passou por essa situação. Aquela sensação de que a gente tem que absorver tudo, se inscrever em todas as coisas. Não é, gente? Porque a gente está vivendo num verdadeiro bombardeio de informações. Agora, eu preciso te dizer, conversas francas aqui nesse conteúdo, nesse formato que você já sabe que eu tenho trabalhado, né? Gente, tem muita pseudociências por aí, de verdade, né? Coisas que não têm consistência, coisas que são falsas, notícias falsas, né? A gente sabe disso. Tem gente que está tentando acompanhar em tudo e toda coisa, e assim, sabe, fica igual uma bola de ping-pong para lá e para cá, né? No meio de tudo isso que está sendo compartilhado. Tem muita gente aí, de verdade, gente que lê um capítulo de livro e já se denomina especialista, é ou não é? Gente que lê um capítulo, lê um livro, pronto, agora eu sou especialista nisso e vou vender, né? Então, assim, que bom que a gente tem essa característica empreendedora, né, no Brasil e tudo e no mundo, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai compartilhar, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo absorvido, porque, de verdade, assim, tem muitos exageros por aí, muitas pseudociências mesmo, gente que, assim, simplesmente não se preparou, né, para esse cenário atual e tá pronto, agora eu vou compartilhar essas coisas, e tem uma galera que está a fim de absorver, mas que não sabe filtrar o que está sendo compartilhado. Então a gente precisa ter esse critério, sabe? Será que tudo realmente precisa ser absorvido? Será que tudo realmente é apropriado? É verdade? Porque essa seria uma segunda competência, sabe? A gente precisa, gente, cultivar a paz. Por isso, até hoje, iniciei um conteúdo assim com a música, né? Assim, a gente tem que cultivar a paz, gente, de verdade, e saber filtrar o que nós vamos realmente absorver. Filtre, sabe? Defina os seus critérios, as suas peneiras aí, e vai passando pelas peneiras. Se você realmente falar, isso aqui é importante, é nessa linha que você tem que seguir. Agora, que não dá é para realmente a gente querer dominar esse cenário aí, com tanta coisa sendo, né, apresentada, e a gente não vai conseguir dominar tudo isso. Por isso que muitas pessoas estão ansiosas e estão procrastinando. Então, para você liderar a procrastinação, você precisa estabelecer filtros para você. Quais são os filtros? O que você realmente vai absorver? O que você realmente vai internalizar? Porque nesse mundo atual aí, onde a gente criou um mundo paralelo, né? O mundo da internet é um mundo paralelo. A gente realmente não vai conseguir absorver tudo. E fora que tem muita gente realmente fazendo um desserviço. Muitos exageros, muita coisa aí que a gente tem que jogar numa lata de lixo ali, porque não dá, gente, verdade, a gente precisa ter esse critério. Então, você está acompanhando aqui comigo uma evolução de dois conceitos aí, do mundo VUCA ao mundo bunny. Eu já disse que na letra V ali, de volatilidade do mundo VUCA, isso evoluiu para uma grande fragilidade. E a gente tem competências importantes para, sabe, lidar com esse desafio de fragilidade. Você se capacitar, você realmente estar preparado para esse cenário, para você não estar aí tão fragilizado nesse mundo do trabalho, né? Se capacite, tenha consistência, seja excelente naquilo que você está fazendo. Na segunda característica aí do acrônimo do mundo
VUCA ao mundo Bunny, na letra U para a letra A do mundo Bunny, vai compartilhando, vai digitando aí para você ir absorvendo tudo isso que eu estou te dizendo. Ó, da incerteza que evoluiu para uma grande ansiedade, a gente precisa ter filtros, a gente precisa escolher aquilo que a gente vai absorver. Do contrário, minha gente, a gente só vai ficar nessa, sabe, nessa coisa do medo do futuro, nessa ansiedade, porque realmente N coisas que não estão nos ajudando. O que realmente vai te ajudar? O que realmente você vai poder cultivar a sua paz? Só você vai poder fazer isso por você. Tenho falado aqui que o nosso desenvolvimento só a gente pode patrocinar. Ninguém pode fazer isso para a gente. Então, o que vai te dar paz aí? O que você vai filtrar para realmente você ter profundidade? E o que você vai desconsiderar? Faça suas boas escolhas. Faça escolhas que são consideráveis naquela linha que você quer seguir. Do contrário, tentar absorver tudo, a gente só fica generalista. A gente só fica com aquela sensação de que não está ainda apropriado, que a gente ainda não sabe. Já falei aqui, né, sobre a síndrome do impostor, gente que só se prepara e não vai para frente. Então, sabe, filtre, faça boas escolhas. E essa escolha tem que fazer sentido para você. Talvez não faça sentido para mim, talvez não faça sentido aí para o seu colega de trabalho, talvez não faça sentido para a sua família. Faça aquela escolha que é importante para você. Então, utilizar filtros aqui é muito importante nesse cenário atual. Terceira característica do mundo VUCA para o mundo Bunny, para nos ajudar a liderar a procrastinação. Na letra C do mundo VUCA, vai digitando aí, porque isso vai te ajudar e absorver, tá? Nós temos a complexidade. E essa complexidade, minha gente, evoluiu para uma lógica do mundo hoje que não é linear mais. O que eu estou querendo dizer aqui na perspectiva desse professor da Universidade da Califórnia que postulou, que definiu esse acrônimo do mundo Bunny para tentar explicar o mundo do trabalho. Hoje o mundo só não está mais complexo, porque eu tenho certeza que você, hoje, para você fazer o que você está fazendo no seu trabalho, você tem que resolver problemas complexos de uma forma simples. Compartilha aí comigo se não é assim. Tudo que você faz lá hoje não é simples. É tudo muito complexo, mas você tem que trazer uma solução rápida, uma solução aplicada, você tem que trazer simplicidade diante de tantas coisas difíceis que você já faz. Porque o mundo está esperando isso. Só que, para além dessa complexidade, essa situação evoluiu para uma lógica que não é linear. O que significa isso? Que talvez os seus modelos, a sua forma de fazer, que deu super certo no passado, pode ser que não dê certo hoje. É ou não é? Talvez aquele processo que funcionava assim, que você tinha assim grandes vitórias, que você tinha uma excelente performance, pode ser que não seja adequado hoje. Sabe por quê? Porque a lógica do mundo hoje não é linear. Muitas coisas assim que a gente nem imaginava que poderia dar certo e super deu. Também coisas que a gente se preparou muito para esse cenário da pandemia, falar assim, eu vou seguir esse modelo, eu vou me preparar dessa forma, e pode ser que isso não funcionou, porque a lógica do mundo hoje realmente não é linear. Grandes coisas assim que foram pensadas talvez não funcionaram agora. A gente viu aí empresas que tentaram seguir o mesmo modelo do passado e viu que isso não deu certo, profissionais que continuaram tentando, nossa, mesmo o mundo tendo mudado tanto, eu vou continuar da mesma forma, ou eu vou esperar a pandemia passar, ou eu vou esperar, né, esse cenário normalizar, e tá aí até hoje esperando, gente, procrastinando. Então, veja, é encarar a realidade, a lógica do mundo hoje é diferente. Não é linear mais, as coisas de fato modificaram. Então, qual é a competência para a gente liderar a procrastinação nesse cenário, que é super novo? A gente precisa, é a palavra da vez aí, que está todo mundo, né, já está na boca de todo mundo, se adaptar. A gente precisa olhar para esse cenário, encarar diferente. Nós estamos num cenário novo. O mundo do trabalho realmente modificou
as relações, né, estão modificando e a gente precisa se adaptar a esse cenário. Porque se a gente ficar com esse pensamento de que, ó, só depois que a pandemia passar, aí eu vou iniciar aquele projeto, quando a pandemia passar, aí tal coisa vai acontecer. Tem gente que está nesse movimento até hoje. Eu estou vendo empresas, sabe, que se enrijeceram nesse cenário. Gente, isso é perigoso, porque a gente pode ser sucumbido por isso aí. A gente pode simplesmente não sobreviver num cenário como esse, como profissional, como empresa. Então, a gente precisa, sabe, encarar essa realidade diferente. Muitas coisas modificaram. E como é que a gente pode reagir nesse cenário? Entender o contexto. O que o contexto está pedindo? Pense aí na sua área de atuação. O que mudou? O que esse cenário está te pedindo? O que você precisa fazer para se adaptar? É claro que você pode levar o seu diferencial. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Mas existe alguma demanda aí que precisa ser suprida. Quando você olha para essa demanda e fala assim, nossa, isso aqui eu vou encarar de frente. Todo pensamento que é rígido fala assim, eu vou continuar com o meu jeito. Eu sempre fiz assim. Isso sempre funcionou. Essa mentalidade não cabe mais. Não funciona mais. Seja de forma coletiva, seja a nível individual. Então, você que está aí patrocinando o seu desenvolvimento, tem que olhar para isso e falar, não, eu de fato eu quero vencer a procrastinação e não ficar só esperando, né, as coisas se normalizarem, né? E quando é que vai ser isso? A gente achou que isso ia ser rápido. Então, diante desse cenário, veja como é que você pode se adaptar. O que você precisa aprender. No meu cenário aqui, eu tive que aprender, né, esse mundo tecnológico, porque não era o meu mundo, né? Eu tive que aprender, me adaptar, mas esse processo não foi simples, sabe por quê? Eu vou te dizer, isso é uma crise, né? É uma crise que a gente passa. Mas toda crise é uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa, né? Qual é a oportunidade que você tem de aprender algo novo? Qual é a oportunidade que você está aí nessa crise, nessa complexidade toda, né? Nessa incerteza toda e tudo isso que está acontecendo, e você encarar isso de frente e falar assim, poxa, o mundo está me pedindo algo diferente. O que eu vou entregar? O que eu vou fazer? Onde é que eu preciso ceder? Né? Assim, desapegar, gente. A gente precisa desapegar. Porque as pessoas que estão apegadas a modelos mentais que deram super certo lá no passado, ou que deram certo, por exemplo, isso está acontecendo agora também. De repente, você vai com uma abordagem com um cliente, ou com uma equipe, com um profissional, e dá certo, aí você, nossa, pronto, agora é esse modelo. De repente, no outro dia já não vai funcionar mais. Então, o cenário hoje pede para nós mudanças que são rápidas. E se a gente não estiver aberto a isso, com esse desapego, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, né? Desapegar. Se a gente não estiver aberto a essa situação, o que pode acontecer? A gente é engolido, simplesmente, né? Então, a adaptabilidade é uma competência muito importante para liderar a procrastinação. Não fique esperando tudo isso passar, né? Vai passar, eu tenho certeza que sim, né? Todos nós sabemos que vai passar. Não estou no cenário negativo aqui, muito pelo contrário. Estou no cenário muito otimista, mas tudo que aconteceu até hoje fez com que a mentalidade da humanidade se modificasse, né? Hoje, nós estamos com uma mentalidade diferente, né? Estou dizendo a nível de sociedade, a nível organizacional, as empresas mudaram, os clientes mudaram, né? O cenário do trabalho modificou, já mudou, né? O que aconteceu é que os nossos valores foram afetados. Isso realmente vai fazer com que a gente pense de uma forma diferente. E isso está acontecendo em qualquer contexto. Eu não sei qual cidade você está, que você está aqui me ouvindo, eu não sei, mas eu tenho certeza que o seu contexto aí não é o mesmo mais. Por que não é o mesmo? Porque a nossa mentalidade, né, modificou. E todo profissional, toda pessoa que está preso lá no modelo do passado, nesse modelo que funcionou lá atrás, pode ser que esse modelo não esteja adequado agora. Então, por isso a gente precisa realmente se adaptar.
E isso envolve aprender coisas novas, desapegar. Então, é algo que tem ajudado muitos profissionais a entender a necessidade e realmente estar ali atuando de uma forma assertiva, para liderar a procrastinação, para ter mais produtividade. O que vai te deixar mais produtivo? O que vai te dar mais bem-estar agora? Veja esse cenário aí, que essa é a terceira competência, tá? Então, olha, nós estamos acompanhando uma linha de raciocínio aí agora, e vai escrevendo aí, vai digitando do mundo VUCA ao mundo BUNNY. Eu comecei dizendo, ó, que num cenário de muita volatilidade, né, que é o termo lá do mundo VUCA, evoluiu para uma grande fragilidade. Muitos profissionais se sentindo frágeis. E a competência, então, importante para isso é se capacitar. A competência importante é, assim, ter consistência, saber o que você está fazendo, saber o que você está entregando, né? Então, essa é a primeira competência. Dessa incerteza do mundo VUCA para uma grande ansiedade, a gente precisa estabelecer filtros, né? Qual é o filtro, qual é a linha que você vai seguir, né? Tem muita coisa aí sendo compartilhada que é um verdadeiro desserviço, gente. Filtre isso, né? Saiba o que você vai absorver e o que você não vai absorver. Saiba fazer boas escolhas, né? O que vai te dar paz aí, o que vai proporcionar uma experiência, assim, de mais conforto num cenário tão incerto, num cenário onde todo mundo, né, muitas pessoas estão vivendo esse dilema aí da ansiedade. Faça escolhas, né? Quais são as escolhas? O que você realmente vai absorver? Essa é a segunda competência. Acabei de falar da terceira competência, que veio desse cenário de um mundo complexo para uma lógica que não é linear, que tem exigido de nós muita adaptabilidade. Essa foi a terceira competência. E estou caminhando para a última, tá? Caminhando para a última competência, que no cenário do mundo do trabalho, essa ambiguidade do mundo VUCA, tô lá na última letrinha, né? Coloca aí mundo VUCA, mundo BUNNY, que é o que a gente está vendo aqui. Já passamos aqui pelas 3 letras desses 2 acrônimos, né? Essa ambiguidade do mundo VUCA evoluiu para uma grande incompreensão. O que significa isso? Compartilhe aí comigo. Se você não está passando por essa mesma coisa que eu vou compartilhar aqui, que é o que todos nós estamos passando. Talvez você esteja aí nessa incompreensão, significa que a gente tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. É ou não é? Talvez você está aí tentando encontrar respostas para o que está acontecendo, para o que vai acontecer no futuro. Talvez você esteja aí, como eu, fazendo várias perguntas sobre isso. Não só como eu, como quase todas as pessoas nesse mundo. Quando é que isso vai passar? Quando é que as coisas, né, vão se organizar? O que vai ser no futuro? O que a gente precisa fazer? Enfim, eu não sei quais são as perguntas que você está se fazendo aí, mas o cenário hoje está numa grande incompreensão para todo mundo, não é só para você, talvez para o seu diretor, para o seu líder, talvez para os seus pais, talvez para aquele líder, né, de uma instituição religiosa que você participa, enfim, é um cenário que gera uma grande incompreensão para todos. Ninguém está dominando 100% das informações. Ninguém, né? Acho que só Deus mesmo para trazer realmente o entendimento de tudo isso. Então, nesse cenário de grande incompreensão, de muitas perguntas que ainda não estão sendo respondidas, né? Porque a gente realmente não tem todas as respostas. Sabe qual que é uma excelente estratégia que foi definida por esse professor Jamais Cássio, que é membro do Institute for the Future, que é onde partiu, né, essa pesquisa, esses fundamentos do mundo BUNNY, né, tentando descrever aí o cenário do mundo do trabalho, e mais do que isso, nesse instituto, foram também descritas essas competências, e todas as competências que eu citei aqui não foram criadas por mim, tá? Foram competências definidas dentro desse instituto, Institute for the Future, né? Esse instituto que está lá no Vale do Silício, na Califórnia. Qual é a última competência que necessária nesse cenário do mundo BUNNY? Usar a intuição. Olha que incrível. Intuição. Sabe o que é intuição?
para os concretos aí, gente, quer dizer que a intuição é importante, tá? O que é a intuição? É uma hipótese que ainda não foi testada. Isso é a intuição. A ciência parte disso, né? Todo cientista, quando ele vai desenvolver uma pesquisa, ele usa a sua intuição. Será que isso afeta tal coisa? Será que isso soluciona tal coisa? É uma intuição, né? Mas para isso, para a gente saber se tudo isso vai dar certo, a gente precisa testar. A gente precisa saber se funciona. A ciência parte de um pressuposto que, né, de uma pergunta que ainda não foi respondida. Usa a intuição, todo cientista usa a intuição. Mas aí ele cria aquela hipótese, né, que realmente ainda não tem uma comprovação, e ele vai para onde? Para a prática, né? Vai testar aquela experiência até dar certo. Ok? Então, você, como profissional, precisa usar a sua intuição. De repente, você, sabe, tá com uma percepção de que algo pode funcionar, que ninguém ainda fez, né, nesse cenário que você está. Talvez um modelo de venda, sabe, diferente. Talvez um modelo de projeto, assim, que só você percebeu que isso pode dar certo. É uma hipótese, é um modelo, talvez é um método que você vai criar para resolver uma solução ali, né? Trabalhar com uma solução que ninguém ainda nunca pensou, não tenha medo, sabe? Teste, use a sua intuição. Talvez é você que está enxergando um caminho que ninguém no seu cenário enxergou. Olha, quero dizer para você que esse mesmo instituto já fez levantamentos incríveis, gente, sobre o mundo do trabalho. Instituto for the Future. Qual foi um levantamento que a gente precisa se apropriar disso? E foi um levantamento que aconteceu antes da pandemia. Já tinha uma pesquisa, olha, muito doido isso, né? Que eu já estava dando palestras sobre isso muito antes da pandemia, né? Usando esses dados aí do Instituto for the Future. E tem uma pesquisa que foi feita antes da pandemia sobre o cenário do mundo do trabalho, que em 2030, 85% das profissões que existirão nessa época ainda não existem nos dias atuais. Essa pesquisa foi feita antes da pandemia, né? E esse instituto, né, como ninguém nesse planeta, nenhuma instituição desse planeta, conseguiu prever a pandemia. Mas já havia previsões sobre grandes mudanças que iam acontecer. E a pandemia só acelerou esse processo. O que esse dado mostra para a gente? Que vão surgir novas profissões. E para a gente se adaptar a esse cenário e se diferenciar nesse cenário e ter produtividade nesse cenário, a gente precisa estar antenado com isso. E, de repente, é você que vai criar essa profissão nova, é você que vai criar esse modelo. De repente, você pega a sua experiência lá do passado e fala assim, vou usar isso aqui, vou fazer dessa forma. Mas aí, talvez as pessoas ao seu redor falem, você tá louco, ninguém nunca fez isso. É verdade, ninguém nunca fez, só eu que vou fazer, entendeu? Só eu que vou fazer. Ah, tá, e se eu fracassar? Você descobriu que esse caminho não deu certo, você vai continuar tentando, até dar certo. E de uma forma diferente. Prototipo erro, aprende com ele, né? Cria ali esse modelo. Não funcionou por esse caminho, vou tentar de uma outra forma. Vou tentar, até fazer essa coisa dar certo. Para liderar a procrastinação, para a gente ter produtividade, a gente precisa criar mecanismos atuais para realmente fazer a gestão disso. E a última competência que eu trouxe aqui foi a importância da intuição no cenário atual. Porque se você está preso a um modelo mental lá do passado, realmente você pode ficar para trás. Mas se você usar esse modelo, né, a necessidade atual, coisas que modificaram, né, um cenário que realmente é totalmente novo, se você olha para isso e fala assim, como uma grande oportunidade, e usa a intuição, e talvez você está enxergando um caminho que ninguém enxergou, ali então é onde você pode seguir, né? Que de repente é nesse cenário que vai surgir uma área de atuação, é nesse cenário que vai surgir uma profissão nova, talvez é esse modelo que você é que vai criar. Olha que incrível!